Olá galera do quinto ano, vamos para o nosso segundo capítulo do livro de História? Muito bem, no capítulo 1 nós vimos sobre as cidades mesopotâmicas, certo? É claro. No capítulo 2 nós vamos tratar do Império Persa. São 6 tópicos que nós vamos tratar: os medos, os povos medos, o Império Persa, a administração persa, a irrigação e as galerias subterrâneas, que eram coisas muito avançadas para a época, decifrando a escrita antiga e o exército persa. Tudo bem. Quais são os objetivos desse capítulo? Por que você está estudando o capítulo 2? Qual é o objetivo? O que você tem que aprender e tem que entender? Existem 5 objetivos nesse capítulo. O primeiro, identificar uma sociedade que não dependia dos rios, que é o caso da sociedade persa, que não dependia dos rios, ao contrário dos outros povos que dependiam do rio Tigre e do rio Eufrates na Mesopotâmia. Segundo, relacionar o crescimento e a expansão de um império com a administração complexa. A gente vai ver que o Império Persa cresceu tanto que precisava de uma administração mais eficiente. Terceiro, conhecer uma nova técnica de irrigação, que a gente vai ver, conforme eu falei anterior, era bem avançada para a época. Quarto, entender como a escrita cuneiforme foi decifrada, certo? E o último, conhecer as principais características do exército persa. Observe que eu coloquei aqui, nos verbos, os objetivos, eu fiz questão de frisar, em vermelho, porque você tem que identificar, relacionar, conhecer, entender e conhecer de novo, tá bom? Tá. Então vamos lá para os tópicos? Vamos lá então para os tópicos. O primeiro tópico vai falar dos povos iranianos, Os persas e os medos, eles viviam na região mais ao leste da Mesopotâmia. Era uma região mais montanhosa, onde tinha mais vales, certo? E onde tinha os desertos também. Era uma região onde não tinha rios como tinha mais ao norte da Mesopotâmia. Então eles tinham muita dificuldade com águas, E esses povos se dividiam em 2, os medos, tá? Não é medo, eu tô com medo, não, tem nada a ver com isso, eu já falei isso em sala de aula, O quê? Os medos, porque esse povo, os medos, ficava entre a Pérsia e a Síria. Então a Pérsia é mais ao sul, a Síria é mais ao norte, e eles ficavam no meio, por isso chamado de medos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Os medos se fortaleceram e criaram os estados, então eles se tornaram um exército forte e uma cidade forte. Só que depois eles foram derrotados pelos persas. E aí então, o segundo tópico é que vai tratar dos persas. Por volta de 550 a.C., os persas dominaram os medos. 3, 2, 1, go! Os persas dominaram regiões distantes como povos e culturas diferentes. A diferença dos persas para os outros povos da Mesopotâmia é que os povos da Mesopotâmia, como os assírios, os acadianos, os caldeus, eles conquistaram os povos vizinhos. Os persas não, os persas foram mais além, eles ampliaram o seu território. E o território deles, como ampliou muito, ficou mais difícil de governar. E aí então, como é que se vai governar um território tão grande? Porque um território quanto maior, mais difícil de você fiscalizar, mais difícil de você organizar. É mesmo, E aí então, os persas começaram a pensar, no terceiro tópico, Os persas começaram a pensar em uma forma de controlar. Como é que eu vou controlar uma região tão grande, um país tão vasto como esse? O que eles criaram então? Eles dividiram as províncias. Província significa estados, Como nós temos o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, eles chamavam naquela época de províncias, não chamavam de estados. Por isso que quando você encontrar estado com letra maiúscula, se refere a país. Mas o que isso tem a ver com a história? Não. Ele tem toda a razão. Ok? E aí eles dividiram províncias em satrápias, Satrápias seriam estados. E as cidades eram administradas por satrapas, tá? A palavra satrapa significa protetor divino na língua deles. É bom também. Então era uma espécie de governador que nós temos hoje, nossos governadores dos estados, e eram eles que cuidavam da administração, de cobrar impostos, de aplicar as leis do rei, nesses estados, nessas regiões. Tá.
O quarto tópico, que eu acho muito interessante também, vai tratar dos canais de irrigação, que era muito avançado para a época, né? Os canais de irrigação da Mesopotâmia eram valas que eram feitas a céu aberto, certo? E os persas, os canais de irrigação que os persas criaram eram subterrâneos, né? Como assim subterrâneo, professor? Eles no alto da colina, eles faziam uma vala, eles cavavam tipo um poço na vertical, e lá no final no início dessa colina, então eles faziam uma vala subterrânea, né, cavavam subterrâneo, para poder chegar a água até a cidade. Era chamado de canate, né? Esses canais de irrigação eram chamados de canates. Tá? Qual que era a vantagem, né, desses canais de irrigação, desses canates? Tinha duas vantagens. Primeiro, a água não evaporava. Por quê? Porque como ela era subterrânea, passava por debaixo do solo, o sol não batia, então não evaporava essa água. E segundo, era protegido de micro-organismos, né? Ao contrário, então, dos canais da Mesopotâmia, que eram a céu aberto, que pegavam tudo quanto era tipo de poluição, de sujeira da época, né? Um animal podia passar por dentro do canal de irrigação e acabar pisando, sujando a água, deixando a água turva. Esses canates não, eles eram protegidos, né, de micro-organismos. E o quinto tópico, decifrando a escrita. No Irã, no monte, eu não sei falar muito bem essa palavra não, é Bestuim, né, deve ser alguma coisa assim, não sei. Mas enfim, foi encontrado um texto em 3 línguas, certo? Do rei Dario I. Estava escrito em persa antigo, elamita e acadiano. Quem conseguisse decifrar um desses idiomas, automaticamente conseguiria decifrar os outros 2 também. Tá? Tudo bem. Isso foi na escrita cuneiforme. E para encerrar, então, o tópico número 6, que vai falar sobre o exército persa. Os persas tinham um poderoso exército organizado, era chamado de imortais. Né? Corre, negada! O exército era subdividido. Como assim subdividido? Ele era composto por 10.000 soldados. E era dividido em 10 batalhões. Então, esses 10.000 soldados eram divididos em 10 batalhões. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Cada batalhão tinha 1.000 soldados, que eram organizados em 100 grupos. E cada grupo composto por 10 soldados, chefiado por um comandante. Então, eles eram super organizados e um exército muito forte. Tudo bem. Pessoal, espero que tenham gostado. Aqui a gente termina então o capítulo 2. Na semana que vem eu vou colocar o capítulo 3 disponível para vocês, ok? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.